não souber o que fazer, não rebaixe o teu Deus a um Deus santo, porque tem muitas pessoas que são boazinhas, tem muitas pessoas que são justas, mas Ele não é só santo, Ele é santo, santo e santo. Ele é maior que tudo e todos. Então Isaías capítulo 6, olha como começa o versículo. No ano que o rei Uzias morreu, no ano que o homem que governou 52 anos com justiça, com equilíbrio morreu, eu vi o Senhor. No ano em que Uzias morreu, eu vi o Senhor, assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram. Que voz poderosa! E o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: terremoto e fumaça? Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros, lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até a mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim, ou envia-me. Feche os seus olhos, Pai. É uma manhã muito especial, é o culto mais importante da nossa igreja, é o culto de ceia, onde nós nos esforçamos agora, Pai. Nós temos que nos lembrar do que aconteceu. Nós temos que nos lembrar que por mais que seja fácil, nós temos tudo aqui no Brasil, mas não foi fácil não. Que essa palavra venha derreter o nosso coração, das bobagens, dos enroscos, das distrações, das perdas de energia que a gente tem, para olhar para a única coisa que importa: a Tua presença, em nome de Jesus. A morte do rei Uzias trouxe uma fase de incerteza a Israel. Depois de experimentar 52 anos de um reino próspero, de um rei justo, um rei que principalmente era temente a Deus, agora Isaías 6 começa dizendo que Uzias está morto. Não é a morte só de um rei, é a morte de um grande líder, é a morte de um homem que trouxe a uma nação equilíbrio, culto, um homem que trouxe prosperidade. E agora, depois da morte de um homem tão ícone, com tanta reverência, não é possível ter incerteza. Talvez as perguntas que no decorrer do velório, do culto fúnebre do rei, que demoravam dias, talvez as pessoas se pegavam no canto do palácio, uma falando com as outras, por exemplo: e agora? O que vai acontecer com a gente? Será que vai ter uma guerra civil? Será que nós vamos suportar e ter paciência para um novo rei vir? E se ele não for tão bom quanto Uzias? E se ele não for tão justo? E se esse rei se corromper? E quem virá no trono agora? Será que o próximo rei vai honrar a Deus como Uzias honrou? Será que vai ser tão próspero? Será que a economia vai ser afetada? No meio de toda essa confusão, o texto começa dizendo: no ano em que Uzias morreu, eu vi o Senhor. No ano que eu não sei o que está para vir,
E eu não sei se vai continuar tão bom quanto era. E eu gostava do que era, mas mudou, morreu, acabou. A fase passou. No ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Numa época de incerteza, Isaías teve um encontro extraordinário com Deus. Numa época de dúvida, numa época que aquilo que está bom, e nós temos um ditado: em time que está ganhando não se mexe. O time estava ganhando, Israel estava linda, estruturada, tudo funcionando, 52 anos construindo e uma prosperidade linda. Tem hora que a gente não quer nem que a nossa vida se mova. Tem lugares que a gente chega, não é? E fala: meu Deus, podia tirar um retrato e paralisar minha vida agora. Se nada mudar mais, eu estou feliz. Mas sempre os dias morrem. Mas é lindo, porque no tempo das más notícias, das experiências dolorosas, da morte de um grande líder, ou da morte de uma grande fase, da morte de uma grande época, a Bíblia diz que Isaías, ele viu o Senhor. E o que ele viu? Ele viu a realeza. O rei morre, e é lindo perceber que ele vê um trono. Na visão de Isaías 6, o trono de Uzias estava vazio, mas na visão que Isaías tem, no ano da morte de Uzias, Deus faz questão de mostrar um trono. Na visão que Isaías tem, há um manto tão grande que enchia o templo inteiro. Na visão, Isaías vê um Deus alto, santo, poderoso, tão poderoso que mesmo os seres celestiais que estavam no trono tinham que cobrir seu rosto com suas asas, porque mesmo seres que não têm pecado e celestiais, ainda assim não são dignos de olhar para ele. Isaías vê num ano de incerteza, anjos cantando santo, 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 mas era uma voz tão forte, que gerava um terremoto ao ponto de os umbrais do templo, os batentes das portas começarem a tremer, e a casa se encher de uma fumaça. É uma cena terrível. Imagine o chão tremendo como um terremoto, e a sua visão estar totalmente turva. E depois de ver a realeza de Deus, ele tem um encontro com seus pecados. Ele tem uma consciência. Lá no versículo 5 de Isaías 6, a Bíblia diz que ele, quando vê a glória de Deus, ele é tomado de uma consciência do quanto ele é pecador, do quanto ele é imperfeito. Ele diz: ai de mim, eu vou perecer, eu estou perdido. Ele não fica se comparando às pessoas, mas ele tem uma consciência, porque a reação diante da santa presença de Deus é mostrar o quanto nós somos sujos. A reação natural, quando realmente um homem tem um encontro com Deus, quando vê o trono ocupado, quando vê a glória de Deus posta, não tem jeito, a gente olha para a nossa sujeira, e Isaías diz: eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Não tem jeito, a glória de Deus, a pureza de Deus sempre vai refletir, vai mostrar o nosso coração sujo. Mas logo depois de ver a glória, de ver o trono, ele vê a sua sujeira, mas logo depois ele vê a graça também. A Bíblia diz que quando ele vê Deus face a face, envolvido por sua santidade, Isaías vê sua sujeira, mas logo depois ele é consolado pela graça. Quando ele confessa a culpa, quando ele fala para Deus: eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, a Bíblia diz que Deus não responde com uma espada de julgamento. Não é uma espada que vem cortar a língua dele. Não. A Bíblia diz que um ato perfeito. Um anjo pega uma tenaz do trono e toca exatamente no lugar que Isaías diz que estava sujo, no lugar que havia problema. E ele não toca na cabeça. O que Isaías diz? Tenho lábios impuros. E é exatamente aonde Isaías diz que havia uma impureza, que a tenaz, o poder de Deus, toca, dando a ele purificação. É lindo isso. Mas quais são as lições que a gente tem que tirar? O que a gente precisa fazer em tempos de incerteza? Em tempos que está tudo bem e de repente Uzias morre, e a nossa cabeça não para nem um minuto, e começam: e agora? Vai ter uma guerra civil? Eu aprendo com Isaías que eu e você, preste atenção nisso,
diante das incertezas, nós precisamos buscar um espaço para ver Deus. Repita comigo: ver a Deus. No meio da incerteza, no meio da morte de Uzias, a Bíblia diz que no ano que morreu Uzias, eu vi o Senhor. E não é só vi o Senhor, ele viu a posição que Deus estava. Não é só vir Deus, vir à igreja e dizer: eu sei que Deus está aqui. Não, você tem que ter uma consciência do lugar que o teu Deus ocupa, de como Ele é. A Bíblia diz que eu vi o Senhor, e Ele viu como? Eu vi o Senhor sentado num alto e sublime trono. Qual era a crise de Israel? A crise era que o rei que ocupou um trono por 52 anos, agora estava morto. A crise era que o trono que trazia segurança, estabilidade, conforto, justiça, o trono que trazia segurança, agora esse trono estava vazio. Mas Isaías diz: eu vi o Senhor no ano que Uzias morreu. E como que eu vi? Assentado num alto e sublime trono. Ou seja, o lugar que traria uma possível crise, o lugar que traria um possível desequilíbrio, foi exatamente nesta posição que eu vi Deus sentado. O trono de Israel esvaziou, o rei de Israel morreu, mas eu vejo o meu Deus sentado num alto e sublime trono. O trono do rei Uzias está vazio, mas o trono do céu continua ocupado, e eu vejo o Senhor assentado no alto e sublime trono. Agora lembrem-se, no ano que Uzias morreu, Isaías não viu Deus assentado no alto e sublime trono, cortejando o sepultamento do rei. A Bíblia diz que ele vai ao templo. Essa visão ele tem dentro do templo. Ele diz: eu vi os umbrais da porta do templo se movendo, eu vi o templo se enchendo de uma fumaça. Se você quer entender que ver o Senhor é necessário nas fases de incerteza, você não vê Deus quando você corteja e se lamenta pela morte de Uzias, mas você tem que ter coragem de largar o sepultamento e ir para o templo e dizer: eu não saio sem ver o Senhor. Eu não saio. Enquanto ele estava no templo, ele recebe essa visão, e eu acho lindo, eu vou repetir isso várias vezes. No ano que morreu Uzias, eu vi o Senhor. Ele não viu o Senhor na estabilidade, ele não viu o Senhor quando tudo se encaixava, ele não viu o Senhor nos 52 anos de prosperidade, ele não teve o chamado dele para ser profeta messiânico no ano que Uzias estava vivo. Não, no ano da instabilidade, no ano da crise, no ano que Uzias morre, no ano que todo mundo está se perguntando: quando, o que nós vamos fazer? Eu vi o Senhor. O teu maior chamado não vem quando tudo se encaixa, mas o teu maior chamado vem quando simplesmente não é para ter solução, não é para ter resposta. As maiores convocações de Deus não são feitas em momentos de estabilidade, bonança, mas os maiores chamados, as maiores convocações são feitas nos anos em que Uzias morre. E se você está querendo parar no ano que Uzias morreu, você é um tolo, porque o teu maior chamado está na morte de Uzias. A maior chamado de Deus está na hora quando nada mais se encaixa. O maior governante estava morto, o rei de todas as nações estava vivo. Deus estava mostrando para Isaías: Uzias foi um grande rei, mas o verdadeiro governante de Israel continua sentado no trono. E aí Isaías registra na sua visão: eu vi o Senhor sentado num trono alto, elevado, reinando. O trono de Israel estava vazio, mas Isaías diz: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Ele é o mais alto, Ele é mais alto do que as minhas incertezas. Ninguém é igual a Ele. Quando simplesmente Uzias morre, o que você vê? Quando aquilo que você tirou o retrato e falou que dure para sempre, o que você vê? Para onde você corre? Isaías diz: eu vi o Senhor. A grandeza de um rei é medida, isso um rei real, um rei humano. A grandeza de um rei é medida por duas coisas: o tamanho das suas vestes. Naquela época, reis mostravam o seu poder pelo comprimento de suas vestes. Alguns reis, inclusive, para andar, tinham que ter servos
arrastando, porque tinham longas capas que varriam. Então os reis andavam e lá atrás deles vinha aquela capa real, comprida, com cores. Você já deve ter visto isso em filmes. E a Bíblia diz que no ano que Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as suas vestes cobriam todo o templo. Em outras palavras, se um rei é medido pelo comprimento de suas vestes, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, tem uma veste tão longa que ocupa todo o espaço do templo. Se um rei é medido por isso, ele vê. Deus faz questão de mostrar na visão. Deus faz questão de mostrar o tamanho que ele tem. Os reis competiam pelo tamanho das vestes, mas o nosso Deus mostra. A Bíblia diz que a sua veste encheu todo o templo, porque ele é único, soberano. Ele é único. Isaías, ele viu o Senhor na sua posição, ele viu o Senhor na sua personalidade. A Bíblia diz que os anjos cantavam, e os anjos começam a revelar um pouquinho da personalidade de Deus, e diziam um pouco da sua natureza, dizendo: santo, santo, santo. E ele era tão santo que a Bíblia diz que os anjos tinham 6 asas, 3 pares, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Os pés fazendo uma alusão, como Moisés diz, diante da sarça, Deus manda tirar as sandálias, cobre os pés, porque eu não sou digno de pisar no mesmo lugar que ele está. Com 2 cobrem o rosto, para dizer: eu não sou digno de olhar para ele. Mas com 2 voam, porque mesmo sem ser digno de pôr os pés aqui, mesmo sem digno de olhar para ele, eu vou, porque eu estou disponível para que ele me use. É isso que essa revelação diz. Eu não sou digno de olhar para ele, eu não sou digno de pisar, mas eu tenho 2 asas disponíveis, se ele quiser que eu voe. Você está entendendo? No ano que Uzias morreu, no ano da instabilidade, no ano onde tudo que está é um mar de rosas, eu não sei se vai continuar, eu corro para o templo e eu vi o Senhor. Eu não vi o remédio, eu não vi a crise, eu não vi a faca no punho, eu não vi o cinto no pescoço, eu vi o Senhor. Eu vi, no ano que nada mais é certo. Eu não sei se eu vou ter emprego, eu sei que vai ter corte na empresa, eu sei que as pessoas estão mudando comigo, eu não sei mais, mas eu vi o Senhor. Os homens mudam, as fases passam, mas ele está sentado no alto e sublime trono, e os seres angelicais com 2 asas cobrem o rosto, eu não sou digno, com 2 asas cobrem os pés, eu não sou digno de pisar aqui, mas eu tenho 2 asas que sobram para dizer: se o Senhor quiser me usar no meio da instabilidade, eis-me aqui, envia-me a mim. E os anjos dizem: santo? Não, porque poderiam ter outros santos. Os anjos não dizem Deus é santo, mas os anjos dizem: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Se eles apenas tivessem dito santo, significaria que Deus é santo, mas ele é muito mais do que isso. Deus não é santo, Deus é santo, 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 santo. E 3 vezes significa que há um grau diferente, há um grau muito superior da santidade que eu e você conhece. É muito mais. Ele é um Deus santo, significa que ele é o ser mais santo de todo o universo. Significa que todos os seus atributos são santos. Significa que a sua justiça é uma justiça santa, o seu amor é um amor santo, a sua vingança, até a sua vingança contra a terra, é uma vingança santa. O seu poder é um poder santo, o seu nome é santo, o seu filho é santo, o seu espírito é santo, os seus projetos são santos, o seu plano para mim e para você é santo. Então os anjos não cantam santo é o Senhor, eles cantam santo, 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 santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória. Quando você não souber o que fazer, não rebaixe o teu Deus a um Deus santo, porque tem muitas pessoas que são boazinhas, tem muitas pessoas que são justas, mas ele não é só santo, ele é santo, santo e santo. Ele é maior que tudo e todos. No ano que Uzias morreu, eu vi o Senhor, eu vi a posição dele, eu vi a personalidade dele, e de certa forma eu vi o quanto ele é terrível. Imagine, a Bíblia diz que a voz dos anjos na visão
o santo, santo, santo vinha com uma voz de estrondo que gerava um terremoto. Porque tem horas que a gente vai diante de Deus e a gente quer ter controle. Quanto mais perto de Deus, menos controle você estará. Quanto mais Deus te governa, menos você governa. Quanto mais Deus é a sua estrutura, menos estrutura você tem. Quanto mais você entrega a sua vida para Deus, menos você sabe. Menos você sabe. Então você está aqui atrás de respostas. Talvez encontrar a Deus seja desesperador para você. Porque o encontro de Deus com Isaías não foi um encontro de beijos e abraços. Isaías viu os batentes da porta se movimentarem, o chão tremendo, e aquilo que ele queria enxergar, o templo se encheu de uma fumaça. Imagine essa cena terrível de pânico, um som altíssimo, ensurdecedor. E não é que veio um terremoto, não. O barulho das vozes dizendo santo, 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 foi o barulho que gerou o terremoto. Há um barulho ensurdecedor, há uma fumaça, há um pânico. Mas é tudo isso para dizer que o encontro com Deus vai dizer para você que não é sua estrutura, não é suas respostas, é Ele que está no controle. É impossível estar na presença de Deus e não adorá-lo. Quando Isaías vê essa visão, ele simplesmente esquece tudo. Ele esquece que Uzias morreu. Ele esquece da instabilidade econômica. Mas quando ele vê as vozes santo, 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 quando ele vê os umbrais da porta se movendo, a fumaça, ele olha para ele. É por isso que muitos não se convertem. Porque a igreja, ela te ajuda, mas só Deus te converte. Quando ele vê tudo isso na fase de instabilidade, ele tira os olhos da morte de Uzias. Ele esquece o que pode acontecer com o reino. E ele diz: ai de mim. Ele olha para ele. Isaías viu o Senhor, imediatamente ele conheceu os problemas do coração dele. Talvez antes de ver o Senhor, Isaías pensou que estava bem. Talvez antes de ver o Senhor, Isaías pensou que a vida dele estava organizada, que ele era um bom homem, que ele servia a Deus do jeito certo. Mas a primeira vez na vida que Isaías viu o Senhor, somente quando ele viu o Senhor em sua santidade, ele pôde enxergar melhor ele mesmo. Porque a luz da santidade de Deus expõe aquilo que eu e você não somos santos. A luz da santidade de Deus, ela não tem jeito, ela expõe na minha cara a minha e a sua sujeira. Não são só os fundamentos do templo que foram abalados com a voz do santo, santo, santo. Não é só o templo que se encheu de fumaça, não. O próprio Isaías foi abalado. Gerou nele a convicção do pecado, a convicção do erro. E ele fala no versículo 5: ai de mim, ai de mim. Muitos param apenas nisso. Vêm ao culto e querem ver a glória de Deus. Mas o processo de ver Deus na incerteza não é só olhar e dizer Ele está no trono. Eu tenho que deixar a santidade do Senhor revelar a minha sujeira. Ai de mim. Ele está dizendo, quando ele fala ai de mim, ele está dizendo: eu estou condenado, eu estou julgado, eu estou sentenciado, eu não sou digno, eu preciso morrer. Olha quanto Ele é lindo, perfeito, olha como eu sou um lixo. E ele fala: minha língua, meus lábios são impuros, olha o que eu tenho falado. Quanto mais perto de Deus, mais sujo ele se sentia. A santidade vai revelando a sujeira. A verdade é que nenhum de nós é limpo diante de Deus. Mas essa consciência da sujeira a gente só pode ter quando Ele diz: os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. A gente só sente a necessidade de purificar quando a gente contempla a santidade de Deus. Veja, ele vê a posição de Deus, sentado no alto e sublime trono. Ele vê a personalidade de Deus,
Santo, santo, santo é o Senhor. Depois ele vê sua sujeira, mas também não acaba aí. Na época de incerteza, se eu correr para o templo e ver o Senhor, e se eu tiver coragem de mostrar a Deus a minha sujeira, Isaías também sentiu a sua própria purificação. A Bíblia diz que o texto nos relata que o anjo tocou os lábios do profeta, lugar onde estava a sujeira. Observe, a primeira palavra do verso 6 é: então um dos serafins voou para mim. Então um dos serafins veio até mim. Sabe o que isso significa? Imediatamente, depois de sentir a culpa, a sujeira, imediatamente, Deus não deixou ele ficar curtindo aquela luta nem por um minuto. Imediatamente, depois de sentir o quanto eu sou indigno, imediatamente voou para mim um dos serafins, trazendo nas mãos. Significa que imediatamente Deus é rápido em perdoar, em purificar. Deus é rápido. Quem gosta de enfiar o dedo na ferida é o homem. Deus é rápido. Eu vi a glória, eu vi minha sujeira, e então não tem conversa, não tem reunião. Imediatamente voou para mim um dos serafins, trazendo nas mãos. O profeta disse que aonde havia a sujeira foi tocada, e aquilo que transformava ele num homem desacreditado, num homem que dizia: nunca mais, olha, eu estou vendo Deus, eu estou tão pequeno, meu lábio é impuro, eu sei o que eu tenho falado. E agora, exatamente aquilo que ele acreditava queria matá-lo, que ele acreditava queria tirá-lo do propósito daquele lugar. Observe, e tocou com brasa viva, purificando do pecado. Ao invés de tirar a vida de Isaías, ao invés de punir, ao invés de matar, Deus faz questão de imediatamente tocar um anjo no lugar onde Isaías dizia: eu não mereço. E é exatamente naquele lugar que o anjo traz perdão e misericórdia. Você está entendendo? No ano em que Uzias morreu, no ano que eu perdi o controle, no ano que depois de 52 anos de estrutura, eu não sei o que mais nada, eu corro para o templo e eu vejo que aquilo que da minha vida perdeu o equilíbrio. Deus está lá sentado, com vestes longas, mais longas do que o poder do dinheiro, mais longas que o poder da saúde, mais longas que o poder das pessoas, e eu ouço voz dizendo: santo, santo, santo. E agora eu paro de olhar para o pecado dos outros, paro de olhar para o que os outros fizeram, e a santidade de Deus me faz ter um encontro com a minha sujeira. A santidade de Deus me faz parar de culpar os outros, parar de culpar a vida e dizer: a culpa é minha. Olha, meus lábios estão impuros, minhas mãos estão impuras. E quando eu reconheço diante de Deus a minha sujeira, imediatamente o lugar da sujeira encontra perdão e misericórdia. E depois de perdão e misericórdia, a minha boca está preparada para falar alguma coisa. A Bíblia diz que quando os pecados de Isaías são perdoados, no versículo 8 surge uma pergunta: a quem enviarei? A quem enviarei para o meu serviço? Quem será comissionado por mim? Quem irá por nós? Deus estava querendo dizer: Isaías, você está pronto para ser usado por mim? Você está pronto? Agora Uzias morreu, independentemente de quem será o próximo rei, e o próximo rei foi muito ruim, independentemente se a economia vai oscilar ou não, você está pronto para eu te usar? Porque o teu chamado não aconteceu nos 52 anos de bonança de Israel. Eu estou te chamando agora, exatamente agora, porque nessa fase, é nessa fase que os homens vão precisar ouvir a verdade. É nessa fase que virá a fase amarga, a fase doída. Eu não te chamei nos 52 anos de Uzias porque estava tudo bem. Qualquer um tem sua força, mostra na montanha. Isaías, você está disposto a pagar um preço? Não existe um consenso teológico. Alguns dizem que Isaías era parente de Uzias, mas de uma coisa certa: Isaías morou no palácio. Ele tinha uma vida boa no reinado de Uzias. Ele era um membro da corte, e Deus não o chamou quando ele tinha uma vida boa. Exatamente quando o seu amigo, o seu parente, o rei morreu, é nesse momento que ele vê o Senhor. E a Bíblia diz que Isaías responde humildemente: Senhor, estou pronto, estou disponível. Existe uma diferença entre dizer eis-me aqui e dizer estou aqui. Quando você diz a Deus estou aqui, Senhor, você está dizendo o lugar que você está.
Quando você diz, eis-me aqui, você está falando sobre a posição que você tem. Alguns só mostram o lugar. Estou aqui, Senhor. Estou aqui, me usa. Em outras palavras, faz tudo. Quando ele diz, eis-me aqui, ele diz, eu estou em posição de início. Eu não estou só aqui, mas eu estou pronto para começar agora. Você tem dito ao Senhor, estou aqui? Ou você tem dito, eis-me aqui? É só o seu corpo que está aqui? Porque está aqui, só de estar fisicamente, ainda com a cabeça longe, você está aqui. Mas quando você diz, eis-me aqui, meu corpo, minha alma, meu espírito, eu não sei quem vai ser o próximo rei. Estou até em tristeza, em luto, porque Uzias morreu. Mas o Senhor tocou a minha boca. Isaías está dizendo, Senhor, me manda para o teu trabalho. Não precisa procurar outro. Não, eu sou essa pessoa. Você é essa pessoa hoje? E se não acha que é, por que não acha que é? Deus tem prazer em pegar pessoas destruídas. Deus tem prazer em pegar pessoas cheias de pecados e enviá-los como seus servos. Deus pegou um homem que disse, eu falei bobagem, meus lábios são ruins, eu falo mal, minha boca é suja. E Deus usou ele para escrever o livro de maior relevância do Antigo Testamento a respeito da vinda do Messias. O maior profeta messiânico do Antigo Testamento foi o profeta Isaías. A escatologia linka basicamente o Apocalipse com o livro de Isaías inteiro. Existem citações de Ezequiel, Ageu, enfim, mas o cerne, o coração da vinda de Jesus 700 anos depois está no coração do livro de Isaías. É Isaías que fala sobre o cordeiro, sobre as chagas, sobre as dores. Um homem que no meio da morte de Uzias, ele diz, eu vi o Senhor, e aquilo que me foi tirado, eu encontrei em Deus. Envia-me. Não só disponível, mas também eu tenho vontade de ir. Ele diz, eis-me aqui, mas não para aí. Ele só fala, eis-me aqui. Você está dizendo, eis-me aqui. Ele está dizendo, Senhor, a decisão ainda é sua. Mas ele para aí? Não, ele fala, eis-me aqui, envia-me. Eu não só estou aqui pronto, mas eu também quero ir. Eu não só estou aqui preparado, mas eu quero ir agora, é minha vontade ir. Talvez você esteja vivendo uma fase de incerteza nessa manhã, ok? Talvez Uzias, que reinou lindamente durante 52 anos, morreu. E aí? Para onde você vai correr? Talvez aquilo que você achava que era um conto de fadas, acabou. Acabou. Talvez a família Doriana, acabou. O emprego dos sonhos, acabou. Talvez aquela saúde, acabou. Pastor Celso, 2 meses atrás, estava andando. Hoje ele está em cima de uma cama, com respirador, com boca, com bolsa alimentar, tendo dificuldades até para levantar os braços até a boca, fazendo fisioterapia para erguer o braço até metade do corpo. E agora, o que vai ser de mim? Ele estava com o consultório pronto para começar a atender, abrindo contabilidade, cadeiras compradas, mobília. Aprove Deus tirar Uzias. Vinha numa fase de... Aí a Rosilda me manda um áudio hoje, ontem à noite, dizendo que o mesmo homem, sem falar, os enfermeiros pedem para ele orar por ele, porque no ano que ele contraiu ela, esclerose lateral amiotrófica, ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. A instabilidade, Uzias morre, mas você tem que ver o Senhor. Você tem que ver o Senhor.
ver o caráter dele, a santidade dele, ver o nível de sujeira que o nosso coração está, e dizer: Senhor, está aqui a minha sujeira. O problema não é Uzias, o problema sou eu, a minha boca é suja, minhas mãos são sujas. E imediatamente Ele vai purificar o meu pecado. E Ele não vai purificar meu pecado para eu ficar com o bumbum no sofá. Ele vai purificar o meu pecado para me perguntar: e aí, você está pronto? E eu vou dizer: eu não só estou aqui de corpo presente, mas eis-me aqui. E é minha vontade, no meio da incerteza, da ruína familiar, no meio da ruína profissional, usa-me a mim, porque eu sei que os dias passou, mas o trono pelo qual eu tenho servido continua de pé.